Tudo bem, pessoal? Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Velhinhos. Nem tanto. Nem tanto. Quer dizer, nós temos 3 velhinhos aqui e uma que não é velhinha, né? Mas estamos aqui com uma pessoa super incrível, vai dar o seu testemunho para a gente. Mais uma vez a gente fala aqui, prepara o lencinho, né? Que é um testemunho bastante emocionante, bastante forte. Eu tenho certeza que você vai gostar e eu te peço desde já que você ouvindo, já compartilhe, já deixe o seu like, tá bom? Que você vai ser muito bem abençoado com essa pessoa que vai contar esse testemunho. Uma pessoa jovem, lá de Minas, da terra do Uai, né? E vai ser muito bom, não é isso, Daniel? É isso aí, gente. Né? A gente está tendo a honra de ter no nosso podcast hoje uma pessoa muito especial que nós conhecemos praticamente ontem, pessoalmente, né? Mas assim, esse pouco tempo que nós estamos com ela é como se a gente já conhecesse ela há tanto tempo, né? Ela está lá com a gente, é uma pessoa abençoada, uma pessoa alegre, é uma missionária, ela é escritora, né? Ela é uma pregadora da palavra de Deus e hoje nós vamos ouvir realmente um testemunho impactante. Eu tenho certeza que vai tocar no coração de cada pessoa e Deus vai agir através dessa mensagem hoje. Tinho. É isso aí, é isso aí. É que quem conhece a Luísa, ou quem vê a Luísa, né, vai ouvir ela falando hoje, né? Essa jovem delicada, bonita, né, sorridente, né? Não imagina o que ela passou, né? Depois que ouve o que ela passou, fala assim, como é que ela continua tão sorridente depois de tudo isso, né? Então ela vai contar para vocês a experiência delas e o segredo desse sorriso aí. Luísa, se apresente para a gente, por favor. Primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade que vocês estão me dando, o convite, né? Fiquei muito lisonjeada. E eu sou Luísa Suminami, né? Vocês estão diante de uma improvável, né? Mas eu gosto de dizer que Deus, ele usa pessoas, situações, circunstâncias improváveis para que o nome dele, a soberania dele, seja manifestada através dessas situações e dessas pessoas improváveis. Então, eu era uma improvável e Deus me trouxe para ser provável. Não por mim, não por merecimento, mas para exaltar o nome dele. Amém. Eu conheci Jesus, eu tinha 10 anos de idade, né, através dos meus pais. Eu nasci num lar cristão, né? Por que eu falo cristão? Porque alguns valores fundamentais não eram aplicados dentro da minha casa, né? O meu pai não fazia o papel de provedor, de homem, enfim. Meu pai abriu algumas brechas, né? Meu pai, ele ganhou praticamente a família dele toda para Jesus, mas ele deu brechas. E quando nós damos brechas, nós damos legalidade para que Satanás, ele entre na nossa vida e faça aquilo que ele quiser. E foi assim com meu pai. Voltando a mim, né? Eu me batizei há 24 anos atrás na Igreja Batista Getsemane, ali em Belo Horizonte, né? Liderada pelo pastor Jorge Linhares, né? Que é o meu pai espiritual, o meu pastor, a pessoa que me honrou e acreditou mais do que eu no meu chamado. Eu era uma jovem, né, uma adolescente que ia para as praças do centro de Belo Horizonte para evangelizar. Eu amava vidas, amava. Eu amava falar de Jesus, eu amava ir para a igreja. Eu tinha um ministério de dança que eu fazia parte. Então, eu era ativamente envolvida na igreja. Mas, em 2007, a minha mãe veio pedir a separação de corpos, né? Porque eu não posso afirmar, né, que houve uma traição, não posso afirmar isso, porque até hoje a gente não sabe. Mas ela pediu a separação de corpos e essa separação meu pai não quis dar e seria na segunda-feira.
E em 2007, a minha vida, a vida daquela menina de 10 anos de idade, que tinha vários sonhos, né? Sonhos assim, sonhos de Deus mesmo, foi interrompido, né? Em 2007, né? O meu pai, ele assassinou a minha mãe. Ele, lá em casa, ele deu 5 facadas, né? Uma das facadas pegou a aorta da minha mãe. E diante daquela cena, né, eu presenciei aquilo tudo. Minha mãe morreu feito uma galinha. Não sei se vocês já viram como mata galinha, que ela estribucha, vira a língua, vira os olhos, põe a língua para fora. E foi assim. A minha mãe era uma mulher incrível. Minha mãe era uma mulher de Deus. Minha mãe, ela era uma mulher de oração. E eu não sei, muitas pessoas me perguntam, e qual foi o motivo? Não existe motivo para tamanha crueldade. Já me perguntaram, seu pai era agressivo? Não, meu pai não era agressivo, meu pai nunca encostou um dedo na minha mãe. E essa fatalidade aconteceu. E ali, diante daquela cena, eu vi todos os meus sonhos e vi tudo acabando. Acabou ali, né? Para mim, foi o fim da linha. Eu sou fruto da oração de uma mulher que morreu há 17 anos. A Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E a minha mãe era uma mulher de oração. E hoje eu só estou aqui diante de vocês, nós nos conhecemos através dessa oração, porque hoje, com a maturidade espiritual que eu tenho, eu entendi que a oração, ela transcende o tempo e ela transcende a morte. Porque minha mãe morreu, mas a oração dela está viva. Amém. E o teu pai? E o meu pai... Ele está vivo? Não. Aí eu vou chegar nessa parte, ele não está vivo. E aí, E hoje, né, eu tô no lugar que ela mais desejou que eu estivesse, né? Que é no altar, que é falando do amor de Jesus. Mas depois desse episódio, né, dessa tragédia que sobreveio à minha família, eu me desviei. Eu me desviei dos caminhos do Senhor. Muitas pessoas não gostam de falar sobre desviar, mas a palavra certa é desviar, porque desviar é você sair da rota. Eu tinha uma rota, eu tinha uma direção. A direção era essa, que eu me propus aos 10 anos de idade. E eu saí dessa direção. Então, eu me desviei daquilo que eu me propus, daquilo que eu falei com Jesus, que eu aceitei ele. Na verdade, eu não aceitei, ele me aceitou. E aí, eu fui para outro caminho. Eu me tornei uma pessoa amargurada. Eu me tornei cativa do pior sentimento que um ser humano pode ter, que é o ódio. Eu tomava 8 antidepressivos por dia, alguns para ficar acordada, outros para dormir. Eu engordei 60 quilos e eu era só ódio. Eu só sentia ódio. E eu era a maior questionadora. Por quê? Deus, por que comigo? Por que na minha casa? Por quê? Por que com a minha irmã? Por que com a Carol? E eu entendo hoje que Deus não é um Deus questionável. Que tudo que Ele faz, apesar de ser uma tragédia, é perfeito. Porque tudo que Ele faz tem um propósito. Eu gosto de falar sobre Paulo. Paulo, ele escreveu as cartas, as maiores cartas de liberdade dentro da prisão. Então, hoje, eu pegando a minha história, né? Que eu tinha muita vergonha da minha história, que ficou guardada, né? 17 anos essa história, e hoje que eu tô pondo para fora, porque assim o Senhor me ordenou. E é isso. Eu me senti rejeitada, né? Abandonada, porque eu pensava, então meu pai nunca me amou. Porque, poxa, ele era meu pai. E o meu pai tirou a minha mãe e tirou ele de mim, né? Eu me tornei órfã.
no mesmo dia, de pai e mãe. Mas em Salmos 27, 10 diz: ainda que o meu pai ou a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. E mesmo que as pessoas falhem com você, falhou comigo, Deus, ele não falha. Ele não falha. Eu sofri muito, né? Nem posso mensurar o tamanho do sofrimento. O pastor Jorge fez o sepultamento, né, da minha mãe. Ele e o pastor Lucinho Barreto, que esteve ao meu lado também. Sou muito grata à vida dele, que cuidou de mim e da minha irmã. Nós vivemos a provisão da igreja, do corpo de Cristo. Isso é muito interessante, porque eu tinha muita resistência contra dízimo e oferta. E aí, que é interessante que durante um tempo, eu e minha irmã, nós somos sustentadas pelos dízimos e pelas ofertas que minha mãe colocava no gasofilar. E eu quero falar, né, para você aí que está me ouvindo, para vocês, que o altar, ele não toma nada de ninguém. O altar, ele devolve. A minha mãe comprava livros do pastor Jorge, aqueles pequenininhos, Bênção e Maldição, que é um best-seller. Ele vendeu 26 milhões de cópias desse livro. E Águia ou Galinha, ela comprava muitos livros. E eu falava, mãe, por que você compra tanto livro? E ela colocava no porta-luva do carro. E ela falava, porque eu não tenho tempo de evangelizar. Então, eu dou para as pessoas o livro. E aí, o altar, ele não toma nada de ninguém. O altar devolve, né? Se passaram 17 anos e o pastor Jorge me deu um livro. Então, eu nem pensava nisso, eu nem lembrei disso, mas quando a caixa chegou e eu fui abrir na caixa, o Espírito Santo foi ministrando isso ao meu coração e foi algo, assim, tremendo. Como Deus restitui, como Ele devolve, né? Mas eu desviei, saí da rota, saí do caminho, da porta estreita, deixei o altar. Eu perdi a referência de pai, de paternidade. Durante mais de um ano, eu não tive lembranças mais da minha infância. Eu só conseguia ver a cena do assassinato. E um dia eu falei, Deus, eu quero esquecer que eu tive mãe. Porque aquilo era atormentador. Eu só via minha mãe morta no chão, daquela forma que foi. E eu vi, né, eles tiveram uma luta corporal antes, né? Ela falou, que isso, Antônio? Ela se assustou e... Então, durante muito tempo, eu fiquei com isso na cabeça. E outra coisa, eu não conseguia chamar Deus de pai. Né? Uma coisa que me marcou muito, porque eu perdi essa referência de pai, né? A palavra pai machucava. Luísa, Sim. você disse que quando isso ocorreu, você tinha 10 anos, é isso? Depois disso, você morou com quem? Não. Quem cuidou de vocês? Aos 10 anos eu conheci Jesus. Ah, então desculpa. Aí aos 19 foi quando aconteceu. Isso, Okay. aos 19 anos. Eu tava com 19 anos e aí ficou eu e minha irmã. Só eu e ela. Então, da noite pro dia... Não, mais velha. Ela é 7 anos mais velha, Carol. Então, do dia pra noite, sobrou eu e ela. Aí seu pai já não estava mais com vocês. Meu pai, ele fugiu do flagrante. E a gente não teve mais contato. O meu pai foi preso. Isso eu nunca contei, tá? Tô contando aqui pra vocês, no testemunho eu não dei. Meu pai foi preso através de mim, né? Eu comecei a fazer direito e eu conheci uma menina que ela era mulher de um delegado. E a gente conversando, eu ia muito pra casa deles e tal. E a gente conversando, ele acabou descobrindo da minha história, ele falou, vou prender o seu pai. E aí, meu pai já tinha a prisão, né, decretada, e ele não era preso.
E aí, um dia me ligaram e falaram, olha, seu pai tá em tal lugar. E aí eu liguei para esse pessoal da polícia, né? Que foram, assim, eles... Ao mesmo tempo que eles prenderam meu pai, eles deram liberdade para mim e para minha irmã. Porque nós tínhamos muito medo de encontrar meu pai na rua, né? Porque Belo Horizonte é muito pequeno. E aí, meu pai estava assistindo o jogo do Cruzeiro num bar. E aí, eles chegaram a Paisana e prenderam meu pai. E aí, eu pedi, né, para que eles não fizessem nada, para que eles colocassem meu pai no seguro. E assim foi feito. Depois disso, passou um tempo. O meu pai foi à júri popular. Eu fui testemunha, porque eu vi o crime. E eu fiquei numa cela. Eu não sei se vocês já viram como é um julgamento lá atrás, no fórum. Tem uma cela onde o preso fica e tem uma cela do lado onde as testemunhas têm que ficar isoladas. E eu fiquei naquela cela do lado da cela dele. E depois eles me liberaram. Não teve nenhuma testemunha foi ouvida. Meu pai pegou 17 anos de condenação. Nesse caso, você chegou a ver seu pai, então? Eu cheguei a ver meu pai... Teve um encontro entre vocês? Não, eu cheguei a ver meu pai só no dia da audiência de custódia dele, que, como eu tinha o Infopen dele, eu tinha tudo, eu queria saber onde ele estava e tudo. Eu fui porque eu queria ver se era realmente ele. Porque eu, na minha cabeça de filha, eu não conseguia assimilar que o meu pai tinha feito aquilo. Sim. Então, eu tomei vários remédios, eu fui sozinha, caladinha, e eu sentei lá e esperei ele passar. E aí ele passou com aquela roupa vermelha, escrito SWAP, com aquela havaiana tradicional. Um policial na frente, o outro do lado, um atrás, outro. E aí eu vi o meu pai. E aí ele abaixou a cabeça e entrou para audiência de custódia. Nem olhou para você? Não. Não. Essa foi a vez que eu vi o meu pai e no julgamento dele. E ali foi, assim, um misto de sentimentos muito estranho, né? Porque você tá vendo seu pai sendo condenado, mas, ao mesmo tempo, você tá vendo a justiça sendo feita porque é o assassino da sua mãe. Não foi fácil. Não foi nada fácil. Em 2011, meu pai morreu na cadeia. Meu pai, ele faleceu quando ele soube que eu tive o Miguel. O meu pai, ele levava a gente para o campo, que ele adorava futebol. E a gente também. Meu pai era doido para ter um filho homem. E os meus primos, né? Ele fazia a vez dos meus primos, né? Ele, tipo... Meus primos... Não tem o filho homem, mas tem os sobrinhos, né? Então, levava os sobrinhos e a gente ia. A gente colocava bandeirão em cima do carro e tudo. E aí, ele ficou sabendo que eu tive um filho homem. E aí, ele não aguentou, ele teve um infarto fulminante. Ele ficou sabendo no sábado, na segunda-feira ele faleceu. E as únicas coisas que eu fiquei sabendo que ele perguntou foi: a Luísa, será que um dia vai deixar eu conhecer o meu neto? A Luísa é mãe solteira? Ela casou? Então, assim, creio que diante desses questionamentos, ele possa ter se arrependido, né? Eu fui comunicada, né, do velório dele, até porque eu que tive que ir buscar o óbito dele na penitenciária que ele estava, porque é a filha que tem que buscar, né? E eu que tive que ir buscar isso. E eu confesso para vocês que eu cheguei no velório, liguei para minha irmã, falei: Carol, você vai? Ela falou: não vou. Eu falei: eu vou porque eu preciso ver, Tomé, eu preciso ver para crer que ele tá morto mesmo, que não vai voltar e que ele tá indo pro mesmo lugar que ele colocou minha mãe. Fechar essa parte, debaixo encerrar, né? da terra. Eu fui com sede de vingança, eu confesso para vocês, porque eu era só ódio, né? Sim. Eu não era essa Luísa que você falou, que eu sorrio. Eu não era isso. Eu falo que a gente só dá aquilo que a gente tem.
Então, eu era amargura, eu era ódio, eu era abandono, eu era rejeição, eu era solidão, né? E quando eu cheguei no velório do meu pai, que eu cheguei, assim, bem perto do caixão dele, eu debrucei, assim, e eu peguei bem nas mãos dele, né? Porque eu queria ver as mãos dele. Eu não sei por quê, né? Porque foi feito com as mãos. E eu me lembro só que eu falei, ô pai. E aí... desculpa, gente, não é choro de tristeza, mas é de quebrantamento mesmo, sabe? E aí eu senti um sentimento que eu saí dali revoltadíssima por ter sentido. Porque eu senti amor. E eu vendo meu pai ali no caixão, eu senti amor e aquilo me acabou comigo. Eu fui embora arrasada. E aí eu procurei o Lucinho. Falei, Lucinho, eu tô com um problema. Eu falei, eu tô com um problema porque eu senti amor pelo assassino da minha mãe. Não é justo. Quem somos nós para falar sobre justiça? Né? A justiça e a vingança, ela é do Senhor. E aí, o Lucinho falou assim, Luísa, isso não é o problema. Isso é a solução. Isso significa que você não é como seu pai. Porque tem um ditado que fala que filho de peixe, peixinho é. Então, eu tinha muita vergonha de ser filha dele. De ser filha de um assassino. Eu tinha medo das pessoas acharem que eu ia matar também. Eu tinha medo, tipo, de me relacionar com algum homem e o homem achar que eu ia surtar e eu ia esfaquear a pessoa. Então, aquela fala do Lucinho que eu não era como ele, trouxe alívio e refrigério pro meu coração, sabe? E ele, muita coisa mudou dentro de mim em relação a isso, em relação à vergonha, né? Que essa história foi imposta a mim e a Carol, minha irmã. Eu era uma pessoa cheia de feridas abertas. E feridas abertas, elas jorram sangue. Eu era cheia de ódio, indignação e questionamentos me consumiam. Uma família destruída levou à minha queda. Porque uma família desestruturada, criam pessoas desestabilizadas, desestruturadas, desequilibradas, e foi o que eu me tornei. Eu me tornei uma Luísa completamente desequilibrada, emocionalmente, financeiramente, relacionamentos, tudo. O inimigo, ele odeia a família, né? Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. E aonde ele ataca mais é na família. Por isso, porque uma família destruída causam pessoas como eu me tornei. Após 8 anos, né? Eu vou encurtar um pouco, porque senão vai virar uma série de Netflix. Posso perguntar uma coisinha? E sua irmã? Então, minha irmã, nós ficamos juntas, nós nos afastamos um pouco por causa desse desequilíbrio meu, né? Porque eu me tornei completamente maluca. Eu bebia muito, usava muita droga, então eu era um problema, de fato, né? Não foram as pessoas... não culpo as pessoas de terem afastado de mim. Eu proporcionei isso, sabe? E após 8 anos, dentro de uma igrejinha, após 8 anos da tragédia, né? Eu entrei numa igrejinha no interior de Minas. E tava tocando uma música, um pastor lá na frente, com um violão, uma blusa vermelha. E aquele pastor falava sobre pai. E nós, seres humanos, nós não gostamos do confronto, né? Toda vez que nós somos confrontados, isso nos deixa desconfortados. E ali eu estava sendo confrontada, porque a ministração toda foi sobre pai.
que o pai dele ensinou ele a roubar, que o pai dele ensinou ele a fazer muitas atrocidades, que o pai dele ensinou ele a mentir. E que no fim, ele perdoou o pai dele e ele estava cuidando do pai dele. E ali eu fiquei assim, e de repente eu ouvi uma voz que disse assim: Luísa, quem é você? Eu falei: hã? Quem é você? E eu não entendi. E aquele pastor continuou ministrando, continuou falando sobre pai, continuou falando sobre perdão. E aí o Senhor disse assim para mim: quem é você? Eu te perdoo todos os dias. Todos os dias, Luísa, você fere a minha santidade. Todos os dias as misericórdias têm que ser renovadas sobre a sua vida para que você não seja consumida. Quem é você para não perdoar o seu pai? E ali, gente, foi uma experiência sobrenatural. Mais do que ver a minha mãe no caixão e mais do que ver meu pai no caixão. Ali eu entendi o que eu senti no dia que eu fui e senti o amor no caixão. Eu tinha dentro de mim a Luísa, dos 10 anos de idade, que entregou a vida a Jesus e que tinha amor dentro dela. E eu fui confrontada e o Espírito Santo disse: perdoar não é uma opção, é um mandamento. Se você não perdoa, você não é perdoada. E você precisa perdoar o seu pai. E aquilo foi muito difícil para mim, porque eu achava injusto com a minha mãe. Mas foi libertador, porque aquela Luísa amargurada algo se rompeu no espiritual. Eu tenho certeza que cadeias e correntes foram quebradas para que hoje eu estivesse aqui por causa de um perdão que eu liberei há anos atrás. Amém. E o Senhor falava: na cruz eu perdoei. Eu estava na cruz, eu levei um para o céu comigo. Quem é você? E ali eu experimentei sobre o perdão. Eu consegui liberar o perdão pro meu pai. Eu, no dia seguinte, liguei para a família toda dele. Falei que queria reaver os laços, porque eu arremeti a culpa, né, a eles, que não tinham nada a ver com isso. Mas a gente, né, na nossa cabeça fraca, acha que a pessoa tem culpa, e não tem, né? Eram apenas a família dele. E ali os laços foram restabelecidos. Mas eu continuei desviada. E o perdão, ele foi libertador, sabe? E eu consegui sorrir novamente. Vocês estão diante de uma mulher que foi do luxo ao lixo, literalmente. Eu me enriqueci como empresária. Eu tive mais de 17 funcionários. Mas eu perdi tudo. Por quê? Porque eu estava fora da rota que eu me propus a seguir aos 10 anos de idade. Então, tudo que eu construía não era alicerçado em Deus. Então, não ia para frente, porque não era aquilo que o Senhor tinha para mim. Eu fui morar na favela, na casa de uma funcionária minha. Eu conheci o tráfico. Eu escondia droga. Eu me tornei uma mulher promíscua, vulgar, adúltera, incapaz de passar bons valores para os meus filhos, porque eu tenho 2 filhos, Miguel e Mariá. Eu me tornei comedora de comida dos porcos. Eu fiquei viciada em droga sintética. Eu virei alcoólatra. Eu começava a beber. Se eu acordava às 6 horas da manhã, eu começava a beber 6 horas da manhã.
Teve um dia que eu lembro que eu cheguei em casa tão bêbada que a minha filha Maria falou assim: mãe, hoje a gente vai ter que vender o banho. Porque diversas vezes ela me deu banho. E um dia eu falei pra Deus que eu podia perder tudo. Como eu sempre estava acostumada a perder, as perdas já fazia parte da minha vida, mas que eu não podia perder Miguel e Maria. E até eles eu estava perdendo. Então minha vida já não fazia mais sentido. Eu não queria viver mais. Eu desisti de viver. Eu sobrevivia. Só que a Bíblia fala que Deus, ele quer que nós tivéssemos vida e vida em abundância, não para sobreviver. Em 2021, eu tive uma embolia pulmonar bilateral, tive uma TEP, para quem conhece. Me reviraram do avesso. Meu cérebro, meu coração, uma parte do meu pulmão foi necrosado. E eu, com essa TEP, eu tinha acabado de fumar 5 pitos de palha e tomado 10 Heineken, fui para o hospital. Eu tentei tirar minha vida por mais de 6 vezes. Numa dessas tentativas, 2 vezes eu fui reanimada. E todas as tentativas foram frustradas. Porque eu creio que Deus tem um propósito em tudo que Ele faz, né? Eu não aguentei o processo para viver o propósito. A verdade é essa, né? E um dia, através de um amigo, aí fica o meu questionamento para você aí. Quem são os seus amigos? Quem senta à mesa com você? Com quem você divide as suas experiências? Eu resolvi experimentar cocaína. Porque eu falei, eu já tentei de tudo. Usava bala, usava MD, usava remédio, tudo. Maconha, uísque, tudo. E nada dava certo. Então, agora acho que vai dar certo. E aí eu cheirei cocaína de um dia pro outro, assim, de manhã até o outro dia virado. E a droga não fez efeito em mim. E um desses amigos virou e falou assim, Lu, você tá desperdiçando a droga. Eu entrei pro banheiro, sentei no vaso. Eu falei, eu não sirvo nem pra morrer. Eu não consigo nem morrer. Eu fiz um seguro de vida alto, achando que a minha ausência seria suprida pelo financeiro, se eu morresse, pelos meus filhos, né? Pra deixar algo pra eles. E sentada no vaso, Deus falou assim comigo: você nasceu pra brilhar. Eu tenho um projeto pra sua vida. Eu saí daquele banheiro e eu falei, como? Era improvável. A situação que eu cheguei era improvável. Eu diminuí, depois disso, o uso de drogas sintéticas. Eu nunca mais coloquei cocaína no meu nariz. Eu continuei usando meu baseado, continuei tomando a minha cervejinha. Mas eu continuava destruída. Eu continuava destruída. E um dia no meu apartamento, eu gosto de falar que tem uma frase de Albert Einstein, diz que Deus não joga dados. Por quê? Porque Deus não é Deus de acasos, né? Não é dados, não é sorte. E aí eu liguei a televisão no YouTube, eu fumando, né, um baseado, tomando uma cervejinha na sala do meu apartamento. E tava tocando um louvor.
E esse louvor, eu não sei cantar, gente. Mas eu posso tentar, só para vocês entenderem como foi. Esse louvor dizia assim: e disse meu filho, não vai dar para desistir. Olhe o caminho, você chegou até aqui. Aguenta um pouquinho, que já está chegando o tempo. Segue nessa força, determine um final para esse medo. Que eu não te deixaria, nem por uma, nem por outra ovelhinha. Te fiz do tamanho e do jeito que eu queria. Não desista agora, eu tô com você. E a glória de Deus invadiu o apartamento. Eu segurando o baseado. Foi uma experiência sobrenatural e inexplicável. E eu joguei a toalha. Soltei a toalha e falei: Deus, se o Senhor tá me falando que o Senhor não me deixaria nem por uma, nem por outra ovelhinha, cuida de mim. E ali eu me deitei de bruços na sala. Eu coloquei o meu rosto no chão. E ali eu confessei todos os meus pecados, cada um por nomes, pra Deus. Tudo que eu tinha feito. Todas as pessoas que eu tinha magoado, porque a gente fala muito de que a gente... alguém me feriu, mas nós também ferimos as pessoas. E eu feri muitas pessoas nesse caminho do meu desequilíbrio. Eu feri os meus filhos, eu feri os pais dos meus filhos, eu feri a minha irmã. Eu feri as pessoas que me amavam. E ali eu pude experimentar do alto perdão. Porque eu experimentei do perdão do meu pai. Porque eu carregava muita culpa, né? Que eu me frustrei como tudo, né? Como perdi um emprego bom. Eu não consegui ser mãe. E ali eu carregava muita culpa. E o Senhor ministrou: filha, você precisa se perdoar. E foi uma experiência inexplicável. Porque ali eu experimentei um amor de pai. E a passagem do filho pródigo, né? Deus falou comigo sobre a passagem do filho pródigo, porque ele já sabia. Quando Jesus escreveu aquilo, a passagem do filho pródigo, é porque ele já sabia que existiriam pessoas que iam se perder no meio do caminho. E aí, assim como o filho pródigo saiu em busca de prazeres, eu também saí da casa do pai em busca dos prazeres, achando que o vazio da minha mãe, que há 17 anos eu perdi, eu ia conseguir no mundo com homens, com drogas, com uma vida promíscua, com balada, com tudo que o mundo tem para oferecer, que é só porcaria, né? Que é comida dos porcos, literalmente. E aí eu falei, Deus falou comigo sobre o filho pródigo, e ele disse: filha, volta para casa. Volta para casa porque você tem um pai. Você não é órfã. Você tem um pai. E eu tenho um banquete. E aí, quando eu me lembrei da passagem do filho pródigo, é muito engraçado. Que quando o filho resolve voltar para casa, o pai recebe aquele filho que gastou toda a herança com um banquete. E eu fiquei tão constrangida porque eu fiz tudo de errado e mesmo assim o Senhor me aceitou de volta com um lindo banquete. Assim como o pai recebeu o filho pródigo, ele colocou vestes, anel, mandou fazer festa. Foi assim que o Senhor me recebeu. Ele trocou as minhas vestes. Ele me deu a oportunidade de reescrever a minha história.
Ele fez eu me reaproximar dos meus filhos. Ele fez com que eu retomasse a minha sanidade mental, porque eu acho que eu que perdi a minha sanidade mental durante esses 17 anos. Ele me deu uma mente renovada, né? Como diz na Bíblia, que nós temos que ter a mente de Cristo. E eu consegui ter essa mente de Cristo, mas não foi só porque Deus quis, mas foi porque eu decidi, né? Porque houve um posicionamento, eu quis. Porque se você não quiser, você não sai, né? O Senhor, ele nos aceita como nós estamos. Mas isso não quer dizer que nós devemos permanecer como nós chegamos até Ele. E ali houve um posicionamento. Eu me posicionei. E a Bíblia diz que quando nós obedecemos, nós trazemos bênçãos para a nossa vida. E quando a gente anda em desobediência, nós carregamos maldição. E aí, a obediência entrou e a bênção veio posteriormente. Então, eu tive a minha vida com Deus restabelecida. Deus me deu um casamento. Deus me deu a minha irmã de volta, que a gente nem conversava. Hoje ela me enche tanto o saco, me liga toda hora, todo dia. Hoje eu consigo ser a tia do Samuel. Hoje eu consigo ser a mãe da Maria e do Miguel. E... Desculpa, gente. Imagina. E é isso. E o Senhor me recebeu com um banquete. Por isso que eu falo tanto sobre a mesa, né? Uhum. Que foi um lugar onde o Senhor me colocou sentada. Satanás, ele também prepara um banquete. Ele te dá um banquete farto, lindo. Ele te coloca sentado, mas quando você vê, você está no chão comendo migalha, os restos. Mas o Senhor não. Nós continuamos sentados à mesa e desfrutando, né, do banquete. O banquete é o quê? São as promessas que Ele tem para nossa vida, né? Exatamente. Vida em abundância, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Renovação da mente. Renovamente. Romanos 12, 2. Sim. E é isso. Isso, viu? Você contando essa transformação, né, que Deus fez, viu aquele versículo, né? Eis que faço nova todas as coisas. Sim. Por isso que eu falei, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, Mas transformais pela pela renovação da vossa mente, para que entendeis qual seja a boa, agradável e e perfeita vontade de Deus. E é engraçado que foi isso tudo As pessoas falam, nossa, mas foi tudo muito rápido o seu ministério. Não, o meu ministério começou há 17 anos atrás. Uhum. Né? Ele foi gerado há 17 anos atrás e agora que ele nasceu. Uhum. Porque eu precisava ser curada para ministrar Sim. a cura. Eu precisava ser liberta para ministrar sobre libertação. Eu precisava viver a provisão de Deus, que é o que eu vivo hoje. Eu estou aqui com vocês através da provisão de Deus. Provisão mesmo, financeira. Então, eu precisei passar por isso tudo para que eu pudesse ter a autoridade de falar, olha, eu sei que existe um Deus que cura, porque Ele me curou, que liberta, porque Ele me libertou dos vícios, que perdoa pecados, porque eu era péssima e Ele me perdoou, e que existe esperança, né? Enquanto há vida, há esperança. E Jesus é a esperança. Amém. E quantas pessoas, né, você falou bastante do perdão, quantas pessoas que não conseguem perdoar, né? Por coisinhas até medíocres, bobas, né? Mas a gente entende que se a pessoa não perdoa, esse perdão corrói a pessoa, né? Faz até doença. Sim, eu fiz até uma pesquisa sobre isso. E eu tinha muita queda de cabelo. Eu engordei 60 quilos. Então, o perdão, a falta de perdão, quando você não libera,
traz Exatamente. malefícios para sua vida, não só espiritual, mas física também. Reflete, né? né? Reflete, sim, é verdade. comprovado Com cientificamente, certeza. né? Lu, você vem de um lar cristão, né? Você Sim, teve uma base cristã, tudo. sim. E quando tudo isso aconteceu, você se desviou, né? Você se revoltou contra Deus quando tudo isso aconteceu? Como que foi o seu relacionamento com Deus? Porque você já tinha essa base, né? Essa é uma pergunta muito interessante, porque isso eu também já me perguntei. Não. Eu só questionava o Senhor por quê, mas revoltar com ele, não. Tudo que eu fiz, todas as baladas que eu ia, toda promiscuidade, toda sujeira que eu fazia, eu sabia que estava fazendo, mas tinha um temor dentro de mim. E eu nunca falei, Deus, a culpa é sua. Não. Eu sabia que tudo que eu estava fazendo era uma escolha minha, Sim. né? Mas nunca culpei Deus, nunca... eu questionava, claro. Nossa, meu Deus, meu pai ganhou a família para Jesus, minha mãe crente. Que loucura é essa? Mas tudo tem um Nunca se propósito. revoltou, né? Não. Nunca Tudo se tem- revoltou. e hoje eu acredito que há um propósito, né? Há um propósito na dor, né? A Exatamente. eternidade que não vai ter dor. Isso tudo aqui vai passar. Tudo isso vai passar. Você tem problemas, você tem problemas, você tem problemas. Todos nós. Eu temos. tenho, o João tem. Mas o que nos aguarda é a eternidade. E lá não vai ter dor. Né? Então, Deus não prometeu que aqui seria fácil. Né? No mundo tereis aflições. Aí tem de bom ânimo. Eu venci. Né? Então é E isso. Qual foi o momento que você chegou a voltar para a igreja? Qual foi o momento que você voltou mesmo? O momento mesmo que eu voltei para a igreja foi na sala daquele apartamento, fumando aquele baseado, onde aquela música, que Deus habita em meus louvores, hoje eu posso afirmar que eu fui tocada pelo Espírito Santo através daquela canção. E ali, a partir daquele dia, eu falei, eu quero uma nova vida. E eu falei com Deus, Deus, a minha vida agora é sua. O Senhor me leva para onde o Senhor quiser. E olha onde eu tô. Exatamente, né? E foi ali que você começou a frequentar. Porque você já era da Getsemane, né? Então, Você já era, aí né? não. Aí eu morei na casa de uma amiga, Júnia, né? Quero até honrar a vida dela, porque Deus coloca anjos nas nossas vidas, né? Para cuidar de nós. E eu achava que eu tava indo pra casa dela para ser cuidada. E onde eu fui mesmo, de fato, e sustentada por ela. Mas Deus me disse que eu iria florescer ali dentro. Eu falei, meu Deus, eu vou florescer sem dinheiro, sendo sustentada por uma amiga, em meio a choro, sem emprego, dentro de um quarto. E aquele quarto foi a minha caverna. Foi onde eu tive as maiores experiências sobrenaturais. Ela tá me ouvindo, ela vai me ouvir, ela sabe do que eu tô falando. Quando eu entrava pro banho, ela falava, o que Deus te falou? Porque ali eu tive experiências sobrenaturais. Foi um tempo... Tudo que Deus faz, gente, é perfeito. Sim. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. A gente acha... A Bíblia fala lá em Provérbios que o nosso coração, ele faz planos, mas a resposta certa, ela é do Senhor. E ali, eu falei, meu Deus, como eu vou florescer num ambiente desse? E aí ele falou assim, toda flor, toda planta precisa de água. Então, seu choro vai regar e vai florescer. E o meu ministério começou dentro da casa da Júnia. Olha que bacana. Dentro da casa da Júnia. Meu ministério começou lá. Hoje ela é um orgulho para mim, porque ela, muitas vezes que eu tô mal, ela ora por mim, né? Então, Deus entrou naquela casa. Eu saí de lá, mas o Senhor continuou lá dentro. E é isso. E meu ministério começou lá dentro. E aí eu voltei para Getsemane. A pergunta sua agora que eu lembrei. Desculpa, perdão. Como foi que eu voltei para Getsemane? Eu odiava ir para Getsemane. Porque eu entrava lá dentro e já lembrava da minha mãe. Então, aquilo mexia muito comigo. Eu olhava assim para o lugarzinho que ela sentava e aquilo me machucava, né?
E aí, um dia, eu levei o meu marido na Lagoinha. Eu falei, nossa, é aqui que ele vai querer ficar. Aí, ele ficou no culto. Aí, um dia, ele falou assim, vamos lá naquela igreja lá, sua, que você frequentava. Eu falei, tá bom, vamos, né? A gente se mano. É. Aí, chegou, ele ouviu a palavra. Aí, o pastor Jorge tem uma hora que ele fala assim, quem quer ser o membresia, tal, não sei o quê. Ele levantou a mão, pegou o papel e falou assim, aqui é o nosso lugar. Olha só. Aí eu falei, meu Deus, não acredito. E aí foi muito interessante que o primeiro culto eu ia, segundo, terceiro, quarto. Eu fiquei 3 meses em off lá. Quando eu vi a filha do pastor Jorge, Isabela Linhares, pregando, Deus falou, agora você pode se revelar. E aí eu fui lá nela, ela, Lu, você tá viva, você sumiu e tal. E aí ela me convidou para dar o meu testemunho na igreja dela e ali começou tudo. E ali com menos de um mês, esse livro foi escrito com 20 dias. E ele foi lançado nos 5.000 homens. Onde estava Silas Malafaia, Júnior Trovão, Diego Menin e Cláudio Duarte. Então, Deus trouxe honra aonde foi vergonha, né? E você escreveu o livro, né? Tá aqui. Nós dois, Você é uma escritora, né? E o que eu achei interessante nesse livro aqui, né, eu já até falei para você, indicação do Jorge Linhares, né? Como é que foi? Ele chegou para você, escreve... Você falou, né, que ele chegou para você... Não, ele falou assim, você vai escrever um livro. Aí eu falei, meu Deus do céu, não tem dinheiro para pegar um ônibus, eu vou escrever um livro, né? Esse é o meu pastor. E aí ele falou, esteja às 18 horas no meu gabinete e tal, não sei o que. Quando eu cheguei, já tinha uma moça da editora, ela falou assim, olha, escreve, você tem 2 dias para você escrever seu testemunho. E aí, com 2 dias, eu escrevi e saiu. E nasceu esse Então... Poder do Perdão e o Banquete da Restauração. E ele foi muito águia mesmo, ele foi muito... Eu não tenho palavras para... Mostra o livro pro pessoal. O livro. Né? Como se tem acesso a esse livro. E como é que se tem acesso a esse livro, exatamente. Pelo meu Instagram. Como é que o pessoal consegue? Né? Pelo meu Instagram. A gente envia para todo o Brasil. A gente já enviou até para fora. Já foi para fora o meu livro, o nosso livro. Minha rede social é @LuizaSuminami. E também na editora, né? Tem na editora do Pastor Jorge também tem. Lá na livraria da igreja também tem o nosso livro. Legal. E se a pessoa quiser, então, entra em contato com você. Sim. Né? Você manda o livro para onde for. Para onde for. Né? Isso. Legal, bacana. Do pastor Jorge Linhares. Linhares. Isso, né? Mas o endereço também, né? De lá O da endereço. igreja. Sim, a Igreja Batista Getsemane, fica na rua Cassiano Campolina, número 360, bairro Dona Clara. Pastor Jorge Linhares, gente, para quem não conhece, uma bênção, hein? Um homem de Deus. Já vi pregar, um excelente pregador, né? Uma pessoa bem culta, né? E eu confesso, quando eu vi... Acho que eu vi quando você estava nas suas redes sociais, quando eu vi que você apresentou seu livro, eu li de longe esse Jorge Linhares e falei, opa, né? Despertou um negócio, né? Falei, então, acho que o negócio é bom mesmo, né? Então, eu achei bacana isso aqui, né? Então, Já vamos deixar convidado para o pastor Jorge. Pastor Jorge Linhares, ó. Pastor. Venha com a gente aqui nos Velhinhos em Tanto também, dá uma palavra pra gente, né? Será um prazer para nós. Será um prazer, vai ser muito bem recebido, né? E tenho certeza, se o senhor vier aqui, vai ser um alvoroço que muita gente vai querer que o senhor vá pregar na igreja, né? Ainda ontem, né, a gente estava comendo uma pizza lá em casa, né, com o pessoal todo aqui, e as esposas, né? Sim. Aí a Luísa fez uma chamada de vídeo pro pastor Jorge, né? Muito bacana. Ele também estava lá no Coco Bambu, Coco né? Bambu. Ele apareceu lá numa chamada de vídeo. Muito né? bacana, né? Foi muito bom. Foi muito Eu já vi gostoso. pregar, é muito bom mesmo, excelente, né? Glória a Deus. Tudo que Deus faz é maravilhoso. E aí, por isso que nasceu... você nasceu para brilhar, né? Nós nascemos para brilhar, né? Brilhar, não o nosso brilho, mas o brilho de Jesus, né? Porque aonde a gente entra, a gente tem que levar o brilho dele, porque aonde Jesus entra, tem transformação, né? Então, você falou de sorrir, né? Por que eu sorrio muito? Porque
E engraçado que mesmo na tragédia, depois de tudo, eu sempre tive um senso de humor muito, muito bom. E depois isso melhorou mais ainda. Por quê? Porque hoje eu tenho Jesus, né? E Jesus, ele é amor, ele é brilho, ele é luz, né? Então, Exatamente. é isso que a gente tem que passar para as pessoas. É vida em abundância, em todos os sentidos. Exatamente. É isso aí. Amém. Você falou uma vez para mim, você falou que tinha dificuldade em aceitar que as coisas, que as pessoas se ajudassem a receber coisas, né? Como é que você está agora? Né? Como é Então. que você está trabalhando isso em você? Isso é uma coisa que eu ainda estou tendo que trabalhar. Por quê? Porque foram 17 anos só tendo perdas. Então, eu não estava acostumada com ganho. A única coisa que eu ganhei de bom nesses 17 anos foi o Miguel e a Maria. Então, eu fico constrangida em ser presenteada. Quando eu recebo uma oferta, eu me sinto mal. Eu tenho dificuldade de vender o meu livro. Entendeu? Por quê? Justamente por isso, porque eu sempre tive muitas perdas. Então, o ganhar hoje, para mim, tem que ser trabalhado mesmo. Isso aí vai ter que ter uma restauração nisso aí também. Eu queria dizer para você que, assim, quem ganhou fomos nós. Exatamente. Né? Nós ganhamos ouvindo sua história. Isso para a gente para nós que estamos ouvindo e para quem vai nos ouvir, né, na internet, isso vai mudar a vida de muita gente. Amém. Né? E ter você conosco também é muito bom. Tá? Então, assim, nós que estamos ganhando, nós que temos que agradecer você por isso. Exatamente. Né? Deixa eu perguntar uma coisa para você, Luísa. Também nas suas postagens eu vi também. Você faz... Como é que eu vou perguntar? Você faz propaganda de empresas, esses negócios assim, que quem pede? O que eu vi você fala, isso aqui é muito bom, gente, sei o quê, uns perfumes, eu não sei. Porque eu vendo tudo, né? Então, Então, é você do que meu vende, jeito, é né? você que vende. Sacoleira. É você que vende. Eu que vendo. Eu vendo perfume, eu vendo tudo. Tá, Do então, meu jeito. Vendo livro, vendo perfume. então fala, como é que o pessoal pode adquirir esse produto? Olha pra cá e faz a fala. sua Tudo no meu Instagram. Tudo no meu Instagram. Lu, aproveita e oferece, tá aqui, ó. Tudo no meu Instagram. Na verdade, o perfume, essas coisas assim, dessas parcerias que eu faço, é só para complementar a minha renda, né? Mas eu sei que não é isso que o Senhor tem para mim, né? Mas é isso, eu fico mexendo aqui, mexendo ali, para não ficar parada e para correr atrás mesmo. É isso mesmo. Tá certo. E é no meu Instagram, que acha? Seu pastorado tá chegando, tá? Hã? Seu pastorado tá chegando. Amém. Com certeza. Amém. É isso aí, gente. Né? Como eu falei no começo, desculpa. Como eu falei no começo, né? A gente ia chorar muito no seu testemunho, né? Mas ia terminar com esse sorriso. Até eu vou comentar rapidinho uma particular, porque a Luísa tá hospedada lá em casa, ali com a gente, né? Com a Fátima, né? E ontem, antes de vocês chegarem lá em casa, ela estava tomando banho, né? Nós estávamos na parte de baixo da casa, na sala, né? E fica na parte de cima lá, né? O quarto onde ela estava, né? E, de repente, eu comecei a ouvir ela cantando, né? Louvando. Eu falei, nossa, é ela que está cantando assim, né? Alto. Mas louvando assim alto mesmo, né? E daqui a pouco a gente começava a ouvir ela conversando com Deus mesmo. Senhor, Senhor, não sei o que, ela chorava. Eu achei aquilo fantástico. Eu falei, meu, tremendo, né? Esse relacionamento que ela tem com Deus assim, né? Verdade, uma coisa fantástica. Eu achei incrível aquilo, sabe? Eu achei aquilo uma coisa que eu não vou esquecer, não. Não vou esquecer. Não dá no momento, eu falei, mas ela está chorando? Daí a Fátima, não está. Eu falei, está chorando, sim. Ela falou, Senhor, Senhor, não sei o que e tal. Eu falei, meu, que coisa incrível. Amém. Fantástico. Gostei. É essa intimidade que você tem, né? Hoje, a gente eu tava vendo lá, 2h da manhã, né? Você já estava já na presença de Deus. Eu falei, olha só, a intimidade Assim, que você tem. Né? Na verdade, gente, Então, eu falei sobre viver a providência, né? Deus, ele tá me colocando numa situação
quem que tava falando sobre criança? Sobre criança. Ele tá me colocando numa situação como criança, dependente dele. Eu recebi um convite para vir para São Paulo em julho. E eu não tive condições financeiras de vir em julho. Para um podcast também. E aí, eu falei, tá, tudo bem. Eu não sou mais ansiosa, que até isso o Senhor mudou em mim. Fui na 25 de março com ele viu. Podia sair comprando tudo, não comprei. Até isso o Senhor transformou. Porque eu era desequilibrada, gastava o que eu tinha e o que eu não tinha. E aí eu falei, tudo bem, não é a hora. E fui orar. E tudo eu vou orar. Se eu for comprar um sapato, eu falo, Deus, esse sapato é para fazer a obra. Eu posso, não posso? E aí, eu recebi o convite de vocês. E aí, eu falei assim, ai, gente, nossa, será que esse negócio aí tem alguma coisa? Tem um mistério nisso aí, né? Pra mim ir pra São Paulo. Aí eu falei, não, tô viajando, porque eu não tenho dinheiro, não tem como. Aí a minha amiga Júnia falou assim, ô Lu, eu tenho milhas. Aí eu falei, milhas, nem sei o que é milhas, achei que era desconto, né? Falei, então entra aí, olha aí quanto que é. R$94 a passagem de ida e volta para São Paulo de avião. Aí ela já comprou na hora, aí eu já mandei para vocês se podia ser no mesmo dia, já mandei pro outro para ver se podia ser. Aí ela falou assim, e onde você vai ficar? Falei, a passagem eu já tenho, onde eu vou ficar Deus vai prover. Deus proverá. Aí tá bom. Aí depois eu arrumei a condição de me hospedar no hotel. Eles me ofereceram de ficar na casa, né, de vocês e tudo. E eu falei, não vou ficar. Não é certo, eu nem conheço. Eu vou tirar a privacidade. Olha como Deus faz. Eu vou tirar a privacidade deles e tal. Eu vou e reservei o hotel. Porque eu fui abençoada com o valor do hotel. E aí, eu fiquei pensando agora como eu vou para Boituva para poder gravar o outro podcast que é lá não sei aonde, São Paulo. Vou me perder, enfim. Onde que eu quero chegar com isso? Acabou que nós tivemos essa conexão maravilhosa, né? Que eu creio que foi de Deus mesmo. Eu creio não, tenho certeza absoluta. E ele proveu a minha estadia, ele proveu a minha passagem, ele proveu a minha ida para Boituva hoje, graças a vocês e ao Beto, que me levou. E eu passei um mês muito conturbado. Muito conturbado. E dentro do avião, o Espírito Santo me tomou. As pessoas deviam ter pensado assim, essa menina é doida, porque o mesmo choro que eu tava no banheiro. Eu comecei a chorar de soluçar. Eu falei, Aí acho que eles pensaram, ela tem medo de avião, né? Deve estar chorando por isso. Não, porque Deus falou assim, eu tô te levando lá, filha, pra você receber amor. E eu falei, como que eu vou receber amor de um povo que eu nem conheço? Não tava entendendo, né? Mistério, olha como Deus age. E aí, gente, quando ele me buscou, ele me levou na 25, andou comigo, vou segurar a sacola. Eu falei, gente, que loucura é essa? Você quer ir no 25? Você quer ir? Depois me levar pra almoçar, conheci a Fátima, conheci o Daniel. E fui tão recebida, assim, com tanto amor, que era o que o Deus falou dentro do avião. Eu tô te levando pra você receber amor. E eu quero agradecer muito vocês, porque não é sobre um podcast, não é sobre visibilidade, não é sobre nada disso, é sobre amor, né? Porque o nosso Jesus, o nosso Senhor, ele é amor. É isso que as pessoas têm que entender. O mundo tá tão louco, tão cruel, porque não tem mais isso. Não tem o amor, né? É verdade. E muito obrigada, fui muito... Nossa, estou sendo assim... Falei com o pastor Jorge que eu tô... Nossa, nem quero voltar para cá. Não, nós que agradecemos a sua presença aqui. Foi muito bom mesmo ter você com a gente, né? E é isso, né, gente? Antes de encerrar, tem uma coisinha assim. Dá para você contar rapidinho a história de Gramado pra gente? Meu Deus! Então, conta aí. Então... Há 9 meses atrás, antes de eu casar, eu falei com a minha sogra. Eu falei, sogra, eu queria conhecer Gramado.
Perguntei pro meu marido se ele conhecia Gramado, ele falou que não. Eu também queria ir em um lugar que ele não conhecesse. E aí eu fui pregar segunda-feira numa igreja em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, preguei. E no dia seguinte esse pastor me mandou uma mensagem falando assim: te indiquei para um pastor do Rio Grande do Sul. Ele vai te ligar aí. De repente, antes dele terminar de falar, ele vai te ligar, o pastor me ligou. Falou: irmã, só que o pastor do Rio Grande do Sul, só que eu sou meio lesada, assim, eu fiquei com um negócio de Florianópolis na cabeça. Gente, achando que Rio Grande do Sul era Florianópolis. Tá, mas tudo bem, né? Releva, corta. Dá pra cortar essa parte? Não tem erro de gravação aqui, não. Aí tá, né? Aí falei, tá bom. Eu cheguei em casa, amor, a gente vai para Florianópolis. Nossa, a gente vai pro Rio Grande do Sul. Florianópolis, Rio Grande do Sul. Aí ele: Luísa, você tá confundindo as coisas. Aí foi, o pastor já mandou um áudio falando: olha, mas, né, e tal, quanto você cobra de oferta? Eu falei: olha, não, eu não cobro oferta, não cobro cachê, não tem isso, né? Eu sei que se eu for, Deus vai prover. Ele vai me dar o que eu preciso, não o que eu quero. Ele vai me dar o necessário. E aí o pastor já comprou na hora. Manda os seus dados do seu esposo e tal, comprou a passagem. Quando foi no dia seguinte, eu recebo uma mensagem: irmã, vou te hospedar em Gramado. Eu falei: mas não era Florianópolis? Aí, mandei correndo pro meu marido, falei assim: amor, é em Gramado. Ele: como assim, Luísa? Aí o pastor me liga: ô, irmã, eu senti no coração de te hospedar em Gramado, você e seu esposo, de te dar 2 dias pra vocês lá. Aí eu falei: esse pastor tá sentindo demais. Aí entrei pro banheiro da empresa, sentei no vaso, chorei. Falei: Deus, eu não mereço isso, Senhor, que não sei o quê. E aí, tá. Aí eu pensei: vou pregar em Gramado, né? Mandei mensagem pro pastor, porque, tipo assim, Deus dá a bênção e você fica desacreditada, né? Nossa, não acredita, né? E aí eu mandei mensagem: pastor, eu vou pregar em Gramado? Ele: não, você vai pregar 2 horas de Gramado. É Saporanga, e Campo Bom. Eu falei: tá bom. E na terça-feira, antes dele me ligar na quarta, eu tava deitada na cama e falei assim: ai, Márcio, eu queria tanto viajar, mas não é pra São Paulo. Eu já aguentava mais ir pra São Paulo. Queria muito viajar. E aí, no dia seguinte, esse pastor nos convidou, e aí a gente tô indo dia 28 agora pra Gramado. E aí eu entrei na sala, assim, de onde eu trabalho, e a moça falou assim, uma das meninas, falou: esse seu Deus, hein? Eu falei: por quê? Nossa. Porque você tá indo na época mais linda de Gramado, que é Natal das Luzes. Eu nem sabia que era isso. Aí corri na internet pra pesquisar que era Natal das Luzes. Aí comecei a chorar mais ainda, que tudo eu choro. Não é mais um choro de tristeza, mas é um choro de alegria, é um choro de gratidão, é um choro de... uau! Como Deus me ama, mesmo eu sendo imperfeita. Como Deus me ama, mesmo eu errando todos os dias. Como Ele tem cuidado de mim, como Ele cuida de nós quando a gente decide fazer a vontade dEle, quando a gente se propõe a estar no lugar certo, na hora certa, fazer aquilo que Ele quer, né? Verdade. E é isso. É isso aí, gente. É isso aí. Pois é, estamos encerrando aqui mais um podcast, mas eu vou pedir para você: compartilhe, dê seu like. Quem quiser convidar a Luísa para voltar para São Paulo, pode convidar para ela pregar, ela vai, tá bom? Gramado também, Florianópolis. Mostra de novo o livro dela. Oi? Mostra de novo o livro e fala Luísa, o nome mostra, do livro. mostra o livro novo, fala o nome, como adquirir suas redes sociais. Então, né, adquiri nas redes sociais minha, né, @LuisaSuminami. O poder do perdão, né? Por quê? Porque o perdão, ele tem um poder, né? E através desse poder que eu experimentei o banquete da restauração, né? E aí é isso. Você tem amor, e-mail? alegria, paz, paciência, abundância, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, restauração, nova vida com Cristo, transformação, perdão transformador. E eu e você nascemos para brilhar e levar a glória de Deus. Você tem e-mail? Tem Luísa,
suminami@gmail.com. Legal. Então é isso, gente. Isso aí. Você que quer o livro dela, você que quer convidar para pregar, aproveita a oportunidade, né, que ela vai. Já vi que ela vai em qualquer lugar. Já vi que assim, se convidar, ela vem para São Paulo de novo. Né? Vem pra São Paulo de novo. Então, Amém. Com certeza, é só convidar que ela vai. Não é isso, gente? Foi uma honra, foi um prazer ter você aqui. Né? Obrigada. Espero que você volte muitas e muitas vezes. Estamos aqui para te receber, né? E mesmo que você não venha para, né, estar aqui com a gente, né? Passa um fio aí, a gente se encontra, a gente toma um lanche, né? Mas foi uma honra, o teu testemunho foi tremendo, né? Realmente é profundo, tocou muito, não só no meu coração, mas acho que no coração de todo mundo aqui, né? E que realmente a gente viu Deus agindo e transformando totalmente uma vida. Amém. Né? Continue assim, né? Entregue nas mãos dele que tem coisa muito maior e grande para você aí, Amém, eu creio. além das nisso. fronteiras aqui. Amém. Certinho? Isso aí. Obrigado, Luísa. Tá? Obrigado pelo seu testemunho. Tá? Obrigado pela sua amizade conosco, tudo. Né? Que Deus continue te abençoando ricamente aí. Você está em São Paulo, você vai para o Rio Grande do Sul. Tá? Com certeza você vai viajar muito pelo nosso Brasil e certamente para fora também. Com Amém. certeza. Tá bom? Vai abençoar muitas vidas, tá bom? Amém. Se for para levar a glória de Deus, tá, isso aí. tá vendo? Pessoal, muito obrigado por sua presença, tá bom? Que você, mais uma vez, te peço, compartilhe, curta, tá bom? E aqui a gente vai se despedir do nosso podcast Velhinhos Nem Tantos. E até a próxima, que vem coisa boa por aí mais vezes, tá bom? Então acompanhe a gente aí, fale para as pessoas aí que para assistir mais esse testemunho incrível, impactante. Que Deus abençoe muito sua vida, tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado. Valeu, gente.